Os ritmos e danças populares foram o grande destaque cultural de 2014. Grupos de maracatu e a brincadeira popular do cavalo marinho se tornaram patrimônio imaterial do país. A roda de capoeira recebeu o título de patrimônio imaterial da humanidade e a dança do passinho conquistou fãs em outros países. Nas artes plásticas, exposições atraíram milhões de visitantes. Esses são alguns dos destaques da série Retrospectiva 2014 que exibimos hoje. As belas artes tiveram um ano especial. O Parque do Ibirapuera, em São Paulo, foi palco de mais uma edição da Bienal de Artes que reuniu mais de 100 artistas sob o sugestivo tema Como Imaginar o que Não Existe. A exposição do mestre espanhol do surrealismo, Salvador Dalí, foi uma das mais visitadas no mundo, com público superior a 600 mil pessoas. A mostra do artista das esculturas hiperrealistas, o australiano Ron Moore, deve chegar à marca de 500 mil visitantes até fevereiro. Para reafirmar o grande interesse do público brasileiro nas artes plásticas, no final do ano, outros 2 mestres ganharam exposições. Brasília recebe a maior exibição já montada na América Latina do precursor do abstracionismo, o russo Vassily Kandinsky. E 79 obras de cunho religioso do holandês Rembrandt estão abertas para visitação na capital fluminense. Os usuários do maior site de viagens do mundo, o TripAdvisor, colocaram o Instituto Ricardo Brenan, no Recife, e o Instituto Inhotim, na região metropolitana de Belo Horizonte, entre os 25 melhores museus do mundo. O Museu Recifense ficou na 17ª colocação, à frente do clássico Museu do Louvre, em Paris. O Inhotim foi considerado o 23º melhor museu do planeta. O que vocês acham que a gente vai encontrar aqui dentro? A água, tudo vermelho. As festas populares atraem cada vez mais público. No Carnaval do Rio de Janeiro, cerca de 100 blocos desfilaram pelas ruas. E o mais tradicional dos blocos, o Cordão da Bola Preta, arrastou 1.300.000 pessoas. A Unidos da Tijuca agitou o sambódromo e ganhou o prêmio de melhor escola de samba falando de Ayrton Senna. Em São Paulo, a vencedora do carnaval foi a escola Mocidade Alegre, que cantou a fé dos brasileiros. O maior bloco de carnaval do mundo, o Galo da Madrugada, no Recife, reuniu 2 milhões de foliões ao som do frevo e das marchinhas. No Carnaval de Salvador, a nota triste para os fãs da banda Chiclete com Banana foi a despedida do cantor Bel Marques. No Bumbódromo de Parintins, no Amazonas, o vermelhão do Boi Garantido levou o bicampeonato. Juntas, as 2 maiores festas juninas do país, na cidade pernambucana de Caruaru e na paraibana Campina Grande, receberam 4 milhões de amantes do forró, do quentão e da canjica. Por 220 anos, o Círio de Nazaré, em Belém do Pará, mobiliza os católicos na maior festa religiosa do país, que este ano reuniu 2 milhões de devotos. Uma ótima notícia foi a decisão da Unesco, da Organização das Nações Unidas, de incluir a roda de capoeira como patrimônio imaterial da humanidade. Já o IFAM incluiu os grupos de Maracatu Nação Pernambuco e Baque Solto, ambos da zona metropolitana do Recife, e a brincadeira do cavalo marinho, da Zona da Mata Pernambucana e Paraibana, na lista de Patrimônio Imaterial Nacional. Os mais tradicionais festivais de cinema do país premiaram produções com temáticas variadas. Em Brasília, o júri oficial entregou o prêmio Candango de melhor longa-metragem para Branco Sai, Preto Fica. Em Gramado, o longa vencedor do Quiquito foi A Estrada 47. O Festival Internacional do Rio de Janeiro premiou Sangue Azul com O Redentor de melhor filme. A maior bilheteria do cinema nacional foi o filme Até que a Sorte nos Separe 2, que teve 3.900.000 espectadores. O maior festival de teatro do Brasil, em Curitiba, se tornou ainda maior. Foram mais de 450 espetáculos nacionais e internacionais, um recorde.
E 2014 foi o ano das biografias de personalidades brasileiras no teatro. Foram homenageados Elis Regina, Clara Nunes, Clementina de Jesus, Aguinaldo Raiol, Chacrinha, Cássia Eller. Curiosa pra danar, fui chegando no forró. O Prêmio da Música Brasileira comemorou Bodas de Prata e homenageou o ritmo que melhor representa o Brasil, o samba. Os vencedores na categoria MPB foram Edu Lobo, o Grupo Boca Livre, Milton Nascimento e Maria Bethânia. Bethânia, aliás, também participou da Festa Literária Internacional de Paraty, que homenageou o escritor Milô Fernandes. A cantora participou da mais procurada sessão de leitura, declamando o poeta português Fernando Pessoa, junto à professora Cleonice Berardinelli. Ergue a mão e encontra a era e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Apesar de tantas boas notícias, perdemos grandes artistas que ficaram na memória. Na literatura, Ariano Suassuna botou 5 moças assim, disse: essas são minhas pastoras e eu vou dizer o nome delas: Pata, Peta, Pita, Pota e Creusa. Às vezes as pessoas dizem: Ariano, você tem uma imaginação danada. E a imaginação nada, eu copio. Rubem Alves, Manuel de Barros, João Baldo Ribeiro, Rosemarie Muraro. A América Latina lamentou a morte do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. Na dramaturgia, José Wilker, Paulo Goulart, Eduardo Coutinho, Hugo Carvana. Ao escrever personagens, eu só me interesso por personagens loucos, neuróticos e irresponsáveis. Eu não gosto da linha reta, eu gosto do torto. Na música, Jair Rodrigues, Nelson Ned e Dominguinhos deixaram os fãs mais tristes. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. De volta às boas novidades. No ritmo do funk carioca, a dança do passinho, que nasceu nas comunidades e teve visibilidade nas redes sociais, ganhou festivais e competições por todo o país. Os garis do Rio mostraram que entendem do riscado. A novidade do passinho chegou ao exterior e os dançarinos encantaram os norte-americanos no famoso Lincoln Center em Nova York, nos Estados Unidos. E o repórter Marcelo Castilho avaliou com uma especialista o papel das políticas públicas para a cultura brasileira. 2014 traz um balanço positivo para a cultura popular brasileira. Não é isso, professora Eliane Costa? Bom, quando a gente pensa em cultura, né, pensando, por exemplo, a cultura como expressão simbólica, como expressão cidadã, eu acho que todo ano é muito bom, porque é onde as pessoas ressignificam as suas vidas, não só do ponto de vista da fruição da cultura, mas se tornando um fazedor de cultura. Do ponto de vista das práticas culturais, eu acho que foi um ano extremamente positivo. A gente vê uma produção enorme, por exemplo, nas periferias todas, os saraus literários que pululam em São Paulo, aqui no Rio também, em vários lugares do Brasil. Então, acho que práticas, o passinho, uma série de coisas muito originais que aconteceram em 2014, final de 2013 e 2014. Do ponto de vista da política pública, no que diz respeito à cultura popular, eu acho que a gente teve um ganho muito importante com a aprovação da Lei Cultura Viva, a Política Nacional de Cultura, Educação e Cidadania, que consolida o programa Cultura Viva e os pontos de cultura. Embora, do ponto de vista da política pública, eu acho que a gente tenha tido nesse ano, nos últimos 3 anos, um retrocesso em relação a uma concepção de cultura mais expandida, mais contemporânea, que nós tínhamos conquistado. Uma percepção de cultura como toda a produção humana, como modos de vida, não só no produto cultural, no evento cultural. Em novembro, a Unesco deu à capoeira o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade, assim como outras manifestações culturais brasileiras também ganharam. Qual é a importância na prática disso?
Bom, qualquer reconhecimento é muito importante para grupos que trabalham na cultura, principalmente para as manifestações tradicionais. Muitas vezes você vai a um lugar riquíssimo de cultura popular, há mestres de cultura popular ali, e as pessoas da região às vezes não se reconhecem como parte dessa cultura e nem reconhecem os seus territórios como ricos em cultura. Então, um reconhecimento desse, da Unesco, ele traz uma chancela de cultura. E isso facilita enormemente, a partir daí, a relação daquele grupo, daquela manifestação, com os poderes públicos locais, com os financiadores de cultura e com a própria comunidade. Muitas vezes o vizinho de uma manifestação cultural importantíssima não tem a dimensão da importância, da riqueza daquilo para a cultura brasileira. Grandes festas populares, como Carnaval, São João, Boi-Bumbá, têm atraído cada vez mais o número de visitantes de dentro do Brasil e também de fora. O que a senhora acha que essas manifestações podem agregar ainda mais para os próximos anos? Eu acho que o turismo cultural, ele cada vez mais, o turista que vem, ele não quer simplesmente ver um produto, ver uma paisagem, ele quer entrar naquela manifestação, ele quer vivenciar essa cultura. Essas manifestações culturais que você falou, o Boi-Bumbá, o próprio Carnaval de rua, o Carnaval popular, ele permite essa possibilidade do turista entrar e se ver ali dentro como um dos que ele estaria assistindo. E eu acho que é isso que o turista vem procurar, né? É vivenciar essa cultura. Acho que há uma diferença também entre as manifestações tradicionais e as manifestações que às vezes têm um cunho essencialmente comercial. Acho que aí o papel da política pública é fomentar essas manifestações que tem uma história, que tem uma tradição e que não tem um viés de mercado, necessariamente. Movimento digital. O que a internet ajuda ou atrapalha a desenvolver movimentos culturais, como o passinho, como outras coisas? A internet, a cibercultura, né, que é a nossa cultura contemporânea, mediada fortemente pelas tecnologias digitais, ela traz primeiro a possibilidade de novas formas de expressão, traz também a descentralização dos polos de emissão de mensagem, né? Enquanto que toda a comunicação desde o século XX foi broadcast, de um para muitos, a internet permite que muitos falem com muitos. Então você tem novos protagonistas culturais, você tem novos sotaques, novas vozes, novas cores se comunicando. Quais são as importâncias de políticas públicas federais, como a Lei Rouanet, Vale Cultura, para o fomento da cultura em si? O Vale Cultura, por exemplo, que foi criado em 2013 ainda, né? Mas em 2014 tem tido um crescimento grande. Para surpresa geral, acho que, se não me engano, 88% dos recursos estão sendo empregados em livrarias, em livros, revistas, jornais. Isso foi uma surpresa. Em segundo lugar, o audiovisual. É um instrumento importante de democratização do acesso à cultura. Você falou também da Lei Rouanet. Isso. A Lei Rouanet, ela é a lei de incentivo à cultura, né, que permite que as empresas deduzam dos seus impostos de renda os valores aplicados na cultura. Ela foi importante, ela foi criada no sentido de injetar dinheiro privado na cultura, só que com o passar do tempo, cada vez mais se vê as empresas querendo patrocinar projetos 100% incentivados, ou seja, sem colocar dinheiro chamado dinheiro bom nas produções. E ela, como ela virou não só uma política pública, ela era inicialmente um mecanismo para financiamento de projetos. Só que ela, desde que se criou, ela se tornou a política pública. Já no século XXI, o Ministério da Cultura começa a recuperar o protagonismo como política pública, mas durante muitos anos a Lei Rouanet foi a política pública. Isso trouxe inúmeras distorções ao mercado, porque você tem um dinheiro público gerido por escolhas privadas. 2015, quais são as perspectivas para a cultura? A primeira perspectiva é a escolha do nosso ministro ou ministra, né? Torcemos para que, seja ele ou seja ele ela, tenha a dimensão do que é a cultura hoje. A cultura hoje não é mais as belas artes somente, embora seja também, não é só a literatura somente, embora seja também. Cultura hoje a gente tem que entender de uma forma contemporânea, com os desafios todos do acesso ao conhecimento, das expressões, da diversidade, dos direitos culturais e da cultura digital, como a gente falou há pouco, que eu acho que é um paradigma completamente diferente. Eline Costa, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, foi um prazer.